Palavras de Chico Xavier. O Cristo não pediu muita coisa. Não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizesse grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Nenhuma atividade no bem é insignificante. As mais altas árvores são oriundas de minúsculas sementes. A repercussão da prática do bem é inimaginável. Para servir a Deus, ninguém necessita sair do seu próprio lugar ou reivindicar condições diferentes daquelas que possui. Os espíritos amigos sempre mostram disposição de nos auxiliar, mas é preciso que, pelo menos, lhes ofereçamos uma base. Muitos ficam na expectativa do socorro do alto, mas não querem nada com o esforço da renovação. Querem que os espíritos se intrometam na sua vida e resolvam os seus problemas. Ora, nem Jesus Cristo, quando veio à Terra, se propôs a resolver o problema particular de alguém. Ele se limitou a nos ensinar o caminho que necessitamos palmilhar por nós mesmos. Nunca quis mudar a religião de ninguém, porque positivamente não acredito que a religião A seja melhor do que a religião B. Nas origens de toda religião cristã está o pensamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem seguir o Evangelho verá a veracidade das palavras de Jesus, que com simplicidade diz tudo que precisamos ouvir. Se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. Devemos orar pelos políticos, pelos administradores da vida pública. A tentação do poder é muito grande. Eu não gostaria de estar no lugar de nenhum deles. A omissão de quem pode e não auxilia o povo é comparável a um crime que se pratica contra a comunidade inteira. Tenho visto muitos espíritos dos que foram homens públicos na terra em lastimável situação na vida espiritual. O desespero é uma doença, e um povo desesperado, lesado por dificuldades enormes, pode enlouquecer, como qualquer indivíduo. Ele pode perder o seu próprio discernimento. Isso é lamentável, mas pode-se dizer que tudo decorre da ausência de educação, principalmente de formação religiosa. Sem Deus no coração, as futuras gerações colocarão em risco a vida no planeta. Por maior que seja o avanço tecnológico da humanidade, impossível que o homem viva em paz
sem que a ideia de Deus o inspire em suas decisões. Devemos fazer tudo para evitar uma guerra, que viria sem dúvida ser um atraso na marcha progressiva da humanidade. Quando surge uma guerra de proporções maiores, quase tudo se desmantela e praticamente tem que ser reiniciado. Gente há que desencarna imaginando que as portas do mundo espiritual irão lhes estar escancaradas. Ledo engano. Ninguém quer saber o que fomos, o que possuíamos, que cargo ocupávamos no mundo. O que conta é a luz que cada um já tenha conseguido fazer brilhar em si mesmo. Sem a ideia da reencarnação, sinceramente, com todo respeito às demais religiões, eu não vejo uma explicação sensata, inclusive para a existência de Deus. Uma das coisas que sempre aprendi com os benfeitores espirituais é não tolher o livre-arbítrio de ninguém. Os que viveram na minha companhia sempre tiveram a liberdade para fazer o que quiseram. Existem pessoas que se sentem ofendidas, magoadas por qualquer coisa. A mais leve contrariedade se sentem humilhadas. Ora, nós não viemos a esse mundo para nos banhar em águas de rosas. Somos espíritos altamente comprometidos e endividados. Dentro de nós o passado ainda fala mais alto. Não podemos ser tão suscetíveis assim. Agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas que nos auxiliam muito. Emmanuel sempre me ensinou assim: Chico, se as críticas dirigidas a você são verdadeiras, não reclame. Se não são, não ligue para elas. Graças a Deus não me lembro de ter revidado a menor ofensa das inúmeras que sofri. Certamente objetivando todas elas o meu aprendizado. E não me recordo de que tenha conscientemente magoado a quem quer que fosse. Emmanuel sempre me diz: Chico, quando você não tiver uma palavra que ajude, que auxilie, procure não abrir a boca. Sabemos que precisamos de certos recursos, mas o Senhor não nos ensinou a pedir o pão. Mais 2 carros, mais um avião. Não precisamos de tanta coisa para colocar tanta carga em cima de nós. Podemos ser chamados até hoje para a vida espiritual. E não vamos levar nada disso. Tudo que criamos para nós, de que não temos necessidade, se transforma em angústia, em depressão. A doença é uma espécie de escoadouro de nossas imperfeições. Inconscientemente o espírito quer jogar para fora o que lhe seja estranho ao próprio psiquismo. Na realidade, toda doença no corpo
é processo de cura para a alma. Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus. Mais tarde haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar solidão. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Quando os espíritos nos recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido da nossa própria evolução. Não se trata apenas de uma indicação ética, mas de um profundo significado filosófico. Tudo o que pudermos fazer no bem, não devemos adiar. Carecemos somar esforços criando, digamos, uma energia dinâmica que se anteponha às forças do mal. Ninguém tem o direito de se omitir. Uma das mais belas lições que tenho aprendido com o sofrimento é o seguinte: não julgar. Definitivamente não julgar quem quer que seja. O exemplo é uma força que repercute de maneira imediata, longe ou perto de nós. Não podemos nos responsabilizar pelo que os outros fazem de suas vidas. Cada qual é livre para fazer o que quer de si mesmo. Mas não podemos negar que nossas atitudes inspiram atitudes, seja no bem quanto no mal. Sempre recebi os elogios como incentivos dos amigos, para que eu venha a ser o que eu tenho consciência de que ainda não sou. Fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se eu fosse o ofensor. Magoar alguém é terrível. A gente deve lutar contra o comodismo e a ociosidade. Caso contrário, vamos retornar ao mundo espiritual com enorme sensação de vazio. Dizem que eu tenho feito muito, mas para mim não fiz 1/10 do que eu deveria ter feito. A questão mais aflitiva é que o espírito no além, quando o espírito no além, é a consciência do tempo perdido. Confesso a vocês que não vi o tempo correr. Por mais longa nos pareça, a existência na Terra é uma experiência muito curta. A única coisa que espero depois da minha desencarnação é a possibilidade de poder continuar trabalhando. Devemos aceitar a chegada da chamada morte. Assim como o dia aceita a chegada da noite, tenho confiança que em breve, de novo, há de raiar o sol. Tudo tem o seu apogeu e o seu declínio. É natural que seja assim. Todavia, quando tudo parece convergir para o que supomos o nada, eis que a vida ressurge, triunfante, bela, novas folhas, novas flores, na indefinida bênção do recomeço. Texto do livro O Evangelho de Chico Xavier, psicografia de Carlos Bacelli.
muita paz.